Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Hoje não falaremos de viagem, falaremos a respeito de um tema um pouco mais técnico, do Flybridge, da ponte de comando. Então, nesse momento, vou apresentar para vocês o que são os pontos que vocês precisam focar, que vocês precisam analisar na escolha do melhor projeto com o Flybridge. Não esqueçam de se inscreverem no nosso canal, de curtirem nosso conteúdo e ficarem até o final do vídeo, que eu tenho certeza que alguma informação aqui será útil, com certeza, para o seu uso. Você está pensando em trocar o seu barco ou comprar uma lancha nova? Conte com a melhor assessoria do mercado náutico, uma empresa com mais de 30 anos de experiência. Fale comigo ou com o meu pai. Nós da Unináutica lhe daremos todo o acompanhamento, do começo do seu processo até o final da sua aquisição. Conte com os barcos novos da Scheffer Yachts e com os seminovos multimarcas. O seu próximo barco está aqui. Agora aqui já na posição de pilotagem, falarei para vocês o primeiro item, e para mim é o essencial, a navegação, a navegabilidade dessa embarcação. Qualquer barco que você tenha o Flybridge, você obrigatoriamente já está deslocando o centro de gravidade deste projeto. Então a lancha precisa ter métricas para isso. Ela não pode ser um barco com uma boca muito estreita, porque eu começarei a ter uma movimentação lateral. Ou de repente até mesmo um barco com uma distribuição de peso errada, aonde eu começo a ter uma navegação do barco empopada. Claro que existem várias outras métricas que envolvem a questão do projeto, mas esta é uma preocupação que toda pessoa que buscar um barco com Flybridge deve ter. A lancha deve navegar bem. E aí nós entramos no nosso segundo item, que é a visibilidade. Visibilidade, a posição de comando, porque isso é essencial também. Quando eu venho para um Flybridge, eu tenho mais controle, eu consigo ter mais visibilidade, eu consigo ver as duas laterais da embarcação. Num projeto como esse que nós estamos aqui agora, eu consigo ver até a âncora da embarcação, então eu consigo acioná-la aqui do Fly sozinho, sem precisar de um apoio. E não saindo da posição de comando, nós já temos agora o nosso terceiro item, que seria o quê? A posição, o ângulo do nosso painel. O painel, ele também não pode ser muito grande, para que não prejudique essa visibilidade, que é o item que eu acabei de citar. Ele também não pode ser muito pequeno, porque eu tenho equipamentos, eu tenho itens que são essenciais para a minha navegação atualmente. O ângulo do painel é uma coisa extremamente importante também. Por quê? Dependendo a claridade, a fonte de luz, se o painel ele for muito angulado, eu tendo a ter reflexo nos meus equipamentos. Por mais que eles sejam os mais modernos possíveis, com telas anti-reflexo, lembrem-se que nós estamos num ambiente extremamente ensolarado, num ambiente extremamente aberto, ou seja, eu vou ter reflexo. Então ela precisa ter o ângulo correto para que, na hora da navegação, eu consiga bater os olhos e consiga ver os meus equipamentos. Eletrônicos no segmento náutico têm nome. Fale com a Marina Express. A empresa é referência no segmento, é a maior importadora no mercado e é a que atende os principais estaleiros do Brasil. Se você busca desde um GPS, uma sonda ou até mesmo um estabilizador para o seu barco, o melhor caminho é a Marina Express. O quarto item, mas não menos importante, mas talvez que as pessoas não se atentem tanto, é a parte da cobertura. Pelo nosso clima, é algo que é essencial. A maioria das pessoas que vão navegar a bordo, elas gostam de ficar na sombra. Claro, é legal ter um ambiente de sol, um solário? É, mas não se esqueçam que vocês precisam ter um fly, então, maior para que comporte esta área. Hoje em dia está muito na moda o teto rígido, é uma solução interessante, mas ele tem que obedecer esses itens também. Ele tem que proporcionar a maior cobertura possível e a questão de altura, o pé direito. Aqui nesse caso eu tenho 1,80 m e reparem o pé direito que eu tenho em todo o fly. Então,
Aqui já na parte de baixo, nós falaremos a respeito exatamente disso que eu acabei de fazer, do acesso. O acesso ao fly é algo também extremamente importante. Por quê? Em uma manobra eu tenho que jogar um cabo, eu preciso colocar uma defensa, ou até mesmo, dependendo das pessoas que estiverem a bordo da embarcação, é muito mais fácil para acessarem este ambiente. Então eu preciso de uma escada que não seja uma escada tão íngreme na vertical, ela precisa ser uma escada confortável no lugar correto. Você precisa poder ter acesso para o fly e descer do fly durante a navegação, e para isso um lugar que esteja seguro. O sexto item da nossa relação é a extensão do fly. E para isso, mudamos de embarcação para deixar ainda mais evidente essas diferenças para vocês. O final do fly, ele tem que se estender até o final, a última posição do assento da praça de popa. Então reparem que nessa lancha nós temos aqui um ângulo reto que segue desde o final do fly até a última posição do assento. Reparem também que facilita quando nós falamos do fechamento de popa. Mesmo num dia chuvoso, em um ambiente onde não esteja tão agradável, as pessoas conseguem usar esse ambiente em sua totalidade. Ainda tratando sobre este assunto, podemos ainda citar a questão do stowbag, que seria, stowbag é uma marca, mas que na realidade seria o toldo de popa. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o diferencial, porque quando eu estendo o fly o máximo possível, eu também consigo ter o stowbag na extremidade da embarcação. E com isso eu terei a maior área de sombra possível. Lembrando que este ambiente, na maioria das lanchas, é o local onde nós faríamos o churrasco. Então eu consigo fazê-lo totalmente na sombra. E até utilizando esse ambiente como uma prainha, ele funciona muito bem. E tudo isso proporcionado pela Fly. O sétimo item da nossa listagem são as acomodações do Fly. E para isso nós não podemos perder as nossas outras premissas, que são a parte de passagem a bordo, o deslocamento nosso, a acomodação, a otimização desse projeto. Lembrando que as pessoas não ficam sentadas, então eu preciso conseguir me locomover com tranquilidade. Quando nós falamos a respeito de flybridge, há uma divisão de espaço. Então, normalmente, há pessoas na parte de baixo e há pessoas também na parte de cima. Então não adianta nós, com aquele sonho, almejando um flybridge, temos uma área aqui que seja de pequeno porte, aonde fica só o piloto e mais 2, 3 pessoas. Então eu preciso ter uma boa área de acomodação, aonde os meus convidados ficarão de uma forma confortável, curtindo esse passeio e conseguindo interagir entre si. Nosso oitavo item seria a respeito dos acessórios, porque por ser um ambiente a mais, nós conseguimos trazer itens de conforto para este ambiente. Pia, geleira, ice maker, churrasqueira, há diversas opções para que propicie uma boa utilização desse espaço. Barcos novos extremamente bem construídos, qualidade que se vê a cada detalhe e projetos com excelência no aproveitamento de espaço. Isso você só encontra na Scheffer Yachts, a marca consagrada no Brasil e no mundo. E o nono item, que eu diria também ser essencial, é não ter desníveis, não ter degraus nesse ambiente. O fly de uma embarcação, de um bom projeto, ele está em um ambiente único. O degrau por si só já divide as pessoas. E lembrando que, pela movimentação, pelo balanço lateral, se você tiver desníveis, a tendência
de um acidente ou de qualquer tipo de problema, ela é muito maior. E o nosso 10º item e o último, nós vamos falar a respeito do hardtop. Um teto rígido que nós temos no Fly. E o que você deve se atentar em um barco que tenha o hardtop? Primeiro, a questão das estruturas. Então, um barco com hardtop ele tem que ter o menor número de estrutura possível, sendo que tenha o maior aproveitamento, a maior área de sombra. Então vocês vão observar que a maioria dos barcos que tem aquela abertura de teto nunca usam, sempre ficam fechados. E o caso do vidro, aí é uma outra preocupação que eu tenho. Muitos de vocês que estão nos assistindo aqui já tiveram acesso a carros com teto solar e vocês sabem que com a exposição do sol ela se amplifica com a questão dos vidros. Lembrem-se, é quente, precisa estar ventilado e quando você para, talvez seja um pouco incômodo. Hoje uma tendência de mercado são os tetos fechados. Tá? Obrigado por mais um vídeo aqui conosco, espero que tenham gostado e não se esqueçam, navegar é saudável, navegar é preciso. Até a próxima!